em 2011, eu comecei o Geração de Valor, eu já estava muito treinado. Então, eu não comecei a minha vida de comunicação nesse momento. Excelente. A diferença é que eu estava comunicando para dentro. Eu estava comunicando para dentro. Então, eu tinha uma abordagem comunicativa, uma abordagem sobre mentalidade, sobre forma de pensar, sobre gestão de emoções, sobre treinamento de performance de vendedores, de tudo, internamente já por muitos anos. O que me fez me comunicar para fora? Essa foi a minha perspectiva. Porque num dado momento eu falei, olha, eu me comunico para dentro. A partir deste ano, a partir de agora, eu vou fazer o que eu faço para dentro, eu vou fazer para fora. Então, do nada, eu tinha ali já 39 anos, apareceu um cara do nada que ninguém conhecia. Por que ninguém conhecia? Porque eu sempre fui um empreendedor discreto. Nunca fui o cara que fui em eventos, para tomar vinho, para jogar golfe, para fumar charuto, coisas que os empreendedores fazem para fazer network. Eu nunca participei disso porque eu estava muito ocupado construindo meu negócio. Eu estava bastante ocupado construindo meu negócio. Era uma escola a cada 2 dias que a gente inaugurava nessa ocasião. Era a cada 2 dias a gente inaugurava uma escola física no Brasil. Era um ritmo alucinante. Sim. E aí o que acontece? Nesse cenário eu estava nos Estados Unidos e tinha já vingado no meu projeto de gestão à distância. Eu já tinha executivos trabalhando, tocando o negócio. Eu já não participava do dia a dia do negócio. Apenas orientava os meus executivos e o negócio crescia 50% ao ano. Foi uma vitória maravilhosa para mim. Mas por outro lado me deixou o tempo vago. E esse tempo vago que eu fiquei, de repente eu estava muito rico, ganhando múltiplas dezenas de milhões de reais por ano, com 39 anos de idade, morando nos Estados Unidos e com um monte de tempo vago. E aí, num determinado momento, eu comecei a me perguntar o que eu faria nesse tempo vago. Me veio a vontade de fazer o que eu fazia para dentro, para fora. Bom, chegou a hora de eu botar para fora aquilo que eu sei. Então, quando eu botei para fora, eu não era alguém que estava aparecendo na internet para vender um livro para ficar rico. Eu não era alguém que estava aparecendo na internet que queria ensinar alguém a ficar rico vendendo um livro de como ficar rico. Entendeu? Eu era alguém que não precisava da internet, que não queria vender nada na internet, que já era muito bem sucedido naquilo que eu já estava fazendo há quase 2 décadas e que tinha um objetivo, naquele meu tempo vago, de impactar pessoas para fora. Naquele momento era só esse o meu objetivo, entendeu? Eu não tinha nenhuma outra pretensão. O que eu não esperava era o crescimento tão rápido. Eu fazia live com 35 mil pessoas em 2014. Caramba. Com 3 milhões de seguidores no Facebook. Na época era o Facebook que bombava, não é? Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, assim, eu acabei sendo pioneiro para algo que hoje é muito comum, e eu acho muito positivo ser muito comum, porque tem mais gente falando, as pessoas têm mais alternativas para aprender, isso é muito positivo, né? Mas aí eu simplesmente dei sequência a uma jornada de comunicador. Agora, quando você fala que foi tudo muito rápido, isso gera uma impressão que não é tão exata. Sabe por quê? Porque, pelo que você contou da sua história aqui... são 30 anos, né? Ao longo, você vem se preparando para falar com pequenos grupos e vai testando e vira um empreendedor até que o momento quando você vai falar para fora, você já está pronto. Foi rápido depois da intencionalidade. Depois que ele se preparou 30 anos. Mas assim, para mim a expectativa foi muito rápida. Sim. Assim, eu não abri um canal, abri um perfil no Facebook, acho que em 1 ano e meio tinha 2 milhões de seguidores. Eu não esperava, não era esse o meu objetivo. Mas aconteceu. Conteúdo e preparação, né? Quem tem conteúdo e preparação, ele vai estar no caminho do sucesso. Legitimidade, sim. Não é? Autoridade, tudo isso soma bastante. Credibilidade. Trazendo um pouco agora para a questão do autoconhecimento, Flávio. Como você fez ao longo desses anos, ao longo da sua vida, para lidar com o medo e a insegurança? Porque isso é normal na nossa vida. Como que você fez para vencê-los ou aprender a lidar com eles no seu dia a dia? Rapaz, todo mundo sente medo, né? Alguém dizer que não sente medo é mentira. Primeiro, medo é um sentimento de autoproteção. Uma criança não tem medo. Está arriscado uma criança de 2 anos de idade, 1 ano e meio, subir na janela de um prédio de 30 andares e até cair lá de cima. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Não é? Então, por quê? Porque a criança não tem noção. Ela não tem ainda noção do perigo.
Então, o amadurecimento nos traz a consciência do perigo. E aí o medo vem como um fator de autopreservação da espécie. E ele não é uma coisa ruim. A existência do medo ou sentir medo não é uma coisa negativa. Uma coisa muito ruim é ser dominado pelo medo. Porque diante do medo, como você se comporta? Você pode enfrentar ou você pode fugir. Se proteger. Há momentos que você deve, de fato, se proteger. Mas tem momentos, na verdade, muitos deles, que você tem que enfrentar. O que eu acho que me levou a enfrentar os medos foram fatores que me impulsionaram para frente, né? Eu sempre conto a minha história e eu nunca pensei em ser empresário na minha vida. Nunca passou pela minha cabeça empresário. Eu era lá, tocava guitarrinha lá, ia lá ajudar meus pais na igreja. Nunca passou na minha cabeça que eu ia ser um empresário grande, famoso, esse tipo de situação. Mas eu tive situações na minha vida que, assim, me impulsionaram, né? A minha primeira situação foi quando eu quis entrar no colégio naval. Meu pai era sargento do exército. Eu falei, cara, eu quero ser oficial. Quero começar já na frente. Meus pais me apoiaram, eu estudei pra caramba, passei naquele concurso. Depois fui expulso. A história que o pessoal sabe. Eu realmente não me identificava com aquela história. Foi um grande fracasso, foi um incidente enorme na minha vida. Eu voltei pra casa desprestigiado. Muito ruim. Mas assim, eu tinha um impulso de querer melhorar. E planejei ser funcionário público. Esse foi o meu primeiro plano. Quando eu saí e vi que aquilo não era para mim, e é muito legal que a gente na nossa jornada vai descobrindo não só o que é para nós, mas aquilo que não é para nós também. Excelente. E quando a gente tem um sinal de alguma coisa que não é para nós, a gente tem que sair. Eu tive a felicidade de ser saído, mas eu poderia não ter sido saído e quem sabe ficar a vida toda e mal e como eu estaria, sem dúvida alguma, por problema de identificação minha com aquilo. Claro. Então o que acontece? É bom a pessoa ela entender o que não é. No primeiro sinal ela entender isso aqui não é para mim. E aí quando muitas pessoas elas acham que aquilo não é para ela, está infeliz no trabalho, acha que não é para ela, mas tem medo de sair. A dúvida, se eu sair disso aqui, o que vai ser da minha vida? É uma dúvida que a pessoa pode pensar realmente, mas ela estar infeliz ali é a certeza da infelicidade. O que é melhor, a dúvida do sucesso ou a certeza do fracasso, da infelicidade? Porque você imagina, projeta aí 10 anos de infelicidade, 20 anos, 30 anos, mas quantos problemas emocionais, quantos problemas essa pessoa vai ter? Vai sofrer, vai criar na vida e vai criar na vida das outras pessoas. Então, você vê, as pessoas elas preferem às vezes a certeza da infelicidade do que a possibilidade da felicidade ou do sucesso. Então a dúvida nunca me amedrontou. A minha trajetória foi sair e aí eu passei nos melhores vestibulares do Brasil. Era muito bom aluno. Passei na Unicamp, na UF, no Rio de Janeiro, na USP, em São Paulo. E ia fazer, na época era mecatrônica, engenharia da computação. E aí eu começo a trabalhar para ter uma experiência para vender curso de inglês. Uhum. Mas por quê? Porque eu começo a namorar uma menina que me apaixonei por ela, falei, quero casar. Foi a primeira vez que eu pensei, eu preciso ganhar dinheiro. Então essas coisas foram me impulsionando para frente. Você vê que mulher faz você pensar que precisa ganhar dinheiro, tá vendo? Preciso ganhar dinheiro, cara, preciso ganhar dinheiro. A gente só começa a tomar banho depois disso, usar depois disso, é isso mesmo. E aí o que acontece? Aí eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu começo a trabalhar. E aí quando eu começo a trabalhar, me desperta ali, cara, pum, aquele trabalho, você tem essa chance, você pode bater essa meta, você pode crescer, você pode ser promovido. Eu falo, cara, isso aqui. Quando eu falo isso aqui, eu não tive nenhum medo de trancar minha faculdade. Não dava tempo também, você já estava focado. Já estava focado. Tranquei minha faculdade, não dava tempo. Aí foquei, fui naquilo. Só ganhava comissão, não tinha medo. Pô, eu tinha 19 anos, 20, aquela era a hora de eu trabalhar. E aí quando eu me dei bem naquela empresa por 4 anos, me dei bem, estava ganhando bem, aí eu peço demissão para abrir o WhatsApp. Então assim, eu gosto dessa adrenalina. A gente aprende a lidar com esse tipo de pressão, só que chega um ponto que eu gosto desse tipo de pressão. Essa instabilidade é positiva. Eu adoro o modo sobrevivência. Eu adoro aquela situação que me coloca numa situação de desafio onde eu tenho que dar o meu melhor. Eu gosto disso.
Eu, até hoje, tenho 49, já se passaram aí 10 anos. Eu gosto, continuo, entrei no Orlando City, que é um investimento de mais de 100 milhões de dólares na ocasião. Depois vendi o Orlando City, recomprei o WhatsApp. Tudo isso, o cara foi lá e recomprou o WhatsApp. Tudo isso é o quê? Adrenalina, cara. Sim. É adrenalina, é botar a mão no bolso, pagar, assumir risco. E você... Enfim, essa é a minha característica. E manter então, o medo afastado, né? O medo eu tenho. Eu tenho medo. Eu só enfrento o medo. É controlado. Eu enfrento o medo. Agora...